Se você está liderando gente que questiona tudo, desobedece a orientação, trava a execução e ainda contamina o time, fica com a gente até o final, porque você vai sair com um mapa prático do que fazer com firmeza e amor. Olá, líder raro, que bênção ter você aqui para mais um episódio do nosso canal. O líder raro é aquele que une gestão, fé e aplicação prática para a sua semana. Mais uma semana começando e hoje o episódio é poderoso. Nós vamos falar sobre líderes insubordinados, sobre liderados insubordinados, aquele liderado que você ordena, que você orienta, mas que ele não executa. E aqui ao meu lado, pastor João Mateus. Pastor, seja muito bem-vindo. Mais um episódio, mais uma semana começando. Que bênção. Olá, Rafael. Olá, você que está em casa nos acompanhando. Que alegria imensa nós podemos estar aqui mais uma vez, trazendo para a sua vida, trazendo para você, líder, lições tão valiosas e tão importantes que nós encontramos na palavra de Deus. E o objetivo nosso aqui hoje, para você que está em casa, é mostrar para você que a palavra de Deus, ela realmente gera frutos. De todos esses episódios até o dia de hoje do nosso canal que você já assistiu, talvez você que está aí desse lado se questiona, se pergunta, diz para si mesmo, né? Poxa, eles falando assim até parece fácil, mas eles não sabem os liderados que eu tenho. Talvez você pode dizer, poxa, eles falando assim parece um passe de mágica, mas eles não sabem a batalha diária que eu tenho com os meus liderados. Esse episódio é para você. Nós sabemos que a vida real, ela traz desafios, ela traz muitas adversidades e você, na posição de líder, não está isento desses desafios. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para você que não é a palavra que é falha, não é você como líder, né, exercendo o seu papel da maneira correta que está errando, mas o que nós queremos mostrar aqui muitas das vezes é a realidade da coisa. E que realidade é essa? É que muitas das vezes o liderado simplesmente não quer ser liderado, não quer obedecer. Então fica com a gente que eu creio que você vai ser muito abençoado nesse conteúdo de hoje. Amém, pastor. É isso mesmo. Fica conosco até o final, porque no final do nosso vídeo nós vamos compartilhar com você a aplicação prática, como você pode sair desse vídeo e colocar em prática os ensinamentos que nós vamos compartilhar aqui, aí na sua liderança, aí no seu dia a dia. Pois, muito mais do que compartilhar conhecimento, o nosso objetivo aqui é promover transformação, não é mesmo, pastor? Exato. Então fica conosco até o final. Quero aproveitar também para pedir para você, deixe o seu like nesse vídeo, compartilha ele com algum líder, com seu marido, com a sua esposa, com o seu chefe, com o seu diretor, enfim, com o seu empresário. Compartilha esse vídeo com algum líder para que ele seja abençoado também. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, pois nós temos conteúdo toda segunda-feira. Toda semana temos conteúdos transformadores para a sua vida. E estamos começando, pastor, mais uma semana abençoada nesse tema que, de fato, pastor, é muito poderoso. Exato. A realidade, o dia a dia do líder é difícil, é complicado. Muitos dos ensinamentos que nós colocamos aqui, a gente sabe que é difícil colocar em prática. Muito difícil. Lidar com pessoas não é fácil. Então, o nosso objetivo é trazer esse conteúdo de uma forma mais prática e mais voltada à realidade do dia a dia. Por isso que esse tema, pastor, é um tema que eu digo que foi certeiro. Acredito nisso também. Certeiro. Porque liderado que não executa, o gerente, o líder, né, enfim, ele orienta, mas o liderado não responde. Ele direciona, mas o liderado faz do jeito dele. Então essas dificuldades que é o que a gente vai debater aqui. Eu quero começar, pastor, se você me permitir, com o nosso momento de gestão. Vamos lá. Para você que já nos acompanha, que já é inscrito nesse canal, sabe que a nossa metodologia, nossa organização do canal é muito bem elaborada. A nossa liturgia de culto, como se diz, né? Exatamente. Ela é muito bem organizada. Então nós temos o nosso momento de gestão,
onde nós falamos sobre o desafio da liderança, sobre o desafio do líder, para então nós irmos buscar a sabedoria na palavra, o que Deus nos orienta, como a gente pode enfrentar os desafios segundo a palavra, né, pastor? Para então a gente ser conduzido pelo Espírito Santo para a nossa aplicação prática, como transformar isso em aplicação prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para você que está aí nos acompanhando. Então nós finalizamos o nosso conteúdo, o nosso vídeo, com o momento oração, para abençoar a sua vida, abençoar você que nos assiste. Então vamos lá, pastor, para o nosso momento gestão. Eu quero trazer aqui 3 anotações, 3 pontos que desgastam qualquer liderança. E eu acredito que você aí que nos assiste vai se enxergar, pelo menos, pastor, em um desses 3 pontos. Olha só, você que é líder, você está acostumado a direcionar o seu liderado, né? Mas em alguns casos você direciona e o seu liderado não executa. E aí você se questiona, né? Nossa, eu estou direcionando, eu estou orientando, mas o liderado, a equipe, não executa. Então isso desgasta de fato a liderança. O segundo ponto, pastor, é sobre combinados. Você que é líder sabe que combinados fazem parte, né, da liderança. Então você combina algo com o seu liderado, mas ele faz do jeito dele. Olha como isso desgasta a liderança, pastor. E o terceiro ponto é você corrige a pessoa, você como líder corrige a pessoa, corrige o liderado, você presta o feedback para o seu liderado, mas ele acaba criando um clima daquilo ali, né? Ou ele se acovarda, ou ele cria um clima, ou ele se faz de vítima. Então esses 3 pontos, pastor, causam um desgaste enorme na liderança. E você aí que nos acompanha, eu imagino que com certeza já deve ter enfrentado pelo menos um desses 3 pontos, pastor. Então, o liderado insubordinado, ele causa esse desgaste na liderança. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse vídeo. E eu quero também já sugerir a você que se você não tem um papel e uma caneta, não deixe de buscar um papel e a caneta. Pause esse vídeo agora, se necessário. Busque um papel e uma caneta, não é mesmo, pastor? Exato. Porque tudo que a gente coloca aqui é para, de fato, você colocar em prática aí na sua vida, na sua liderança. Então, busque papel e caneta, porque o negócio aqui é prático, né, pastor? Exatamente. E, Rafael, eu acredito que algo que a gente pode frisar bastante, você que está em casa assistindo no YouTube, até mesmo ouvindo, né? Eu escuto muito o YouTube com fone de ouvido, pedalando em direção ao trabalho, voltando para casa e tudo mais, né? E creio que você que está em casa não faz diferente. A gente pensou no tema para esse episódio há umas 2 semanas atrás, pelo menos. A gente conversou sobre isso. E é um episódio que será aí dividido em 2 partes, falando primeiramente do liderado, né? E depois falando, então, do líder. Porque como eu falei no início, né? Você tá aí em casa, isso eu me peguei pensando, assistindo aos vídeos que nós gravamos. Sim. A gente grava aqui, mas assiste em casa de novo. Eu me peguei pensando nesse quesito. E se alguém questionar no sentido de... Para vocês é fácil falar, venham viver na minha pele. Para vocês é fácil dizer tudo que a Bíblia está ensinando, mas vocês não sabem como é a minha realidade, querido. Você que está vendo esse vídeo. A Bíblia não nega, Deus não nega as dificuldades do dia a dia. Sim. Né? Pode até parecer, talvez, para alguns, que aquilo que nós estamos falando aqui parece tão fácil de colocar em prática, tão simples, é só ir lá, mostrar e todos vão aceitar. Não, não é assim. Sim. A gente não quer levantar essa bandeira do tipo é tudo fácil. Não, é desafiador. A vida é desafiadora. Liderar é desafiador para você na posição e até mesmo para os liderados. O que nós queremos mostrar aqui, e vale a pena frisar isso, é que a realidade, muitas das vezes, é que aquele que está na posição de liderado, ele simplesmente, vamos usar o termo bem brasileiro, ele simplesmente não quer.
Você vai se deparar com pessoas que simplesmente não querem receber ordens suas, que simplesmente não querem somar no seu projeto, que simplesmente não querem fazer parte dessa empresa, dessa forma de trabalho que você tem, dessa forma de liderar que você executa. As pessoas muitas das vezes simplesmente não querem. Por que vale a pena falar isso, Rafael? Porque o líder, ele pode se questionar, o que eu estou fazendo de errado? Estou tentando fazer da melhor maneira possível? Estou tentando fazer de uma forma justa, de uma forma que vai beneficiar? Mas o liderado não quer, ele bate o pé, ele resmunga, ele falta, ele não cumpre com os compromissos, ele não quer arcar com as responsabilidades. A gente sabe, então, que a realidade, muitas das vezes, é essa. A Bíblia não é um manual de abracadabra, onde você diz, faça-se assim e assim será. Não, é desafiador. Para um cristão, colocar a palavra de Deus em prática é desafiador em qualquer área da vida. Seja pai, seja um encarregado de uma empresa, seja um pastor, seja uma mãe de família, seja em qualquer posição de liderança, o colocar em prática as lições bíblicas, os princípios bíblicos, é muito desafiador. Então a primeira coisa que nós não queremos negar aqui é que a realidade é dura. Sim. A vida é dura, né? Mas esse episódio em específico nós vamos falar dessas pessoas que simplesmente não querem, Rafael. Simplesmente não aceitam a liderança, simplesmente não aceitam regras, simplesmente não aceitam compromissos. Eu conheço, infelizmente, eu tenho 26 anos de idade, mas eu conheço pessoas de 30, 35, 37, beirando os 40, que com as suas atitudes elas já demonstram não querer responsabilidade. Elas abrem mão da responsabilidade, elas não querem serem responsáveis por tal tarefa, por tal situação. Então, o que fazer, né, nesses momentos? Como proceder? É isso que a gente vai conversar hoje e vai ser muito abençoador, Rafael. Perfeito, pastor. E eu quero trazer aqui mais 3, 4 pontos, na verdade, para dar sequência ao que eu coloquei. Os três pontos que eu coloquei, né? O líder direciona e o liderado não executa. O combinado que não é realizado, né? Que Exato. O liderado faz da forma dele. E o ponto que o líder corrige, dá um feedback, mas o liderado ele acaba se fazendo de vítima. Então esses são os 3 pontos que matam a liderança. E ao matar a liderança, pastor, esses 3 pontos, eles causam uma cascata de consequências, eu diria até drásticas, tá? Sim. Causa uma cascata de consequências drásticas. Primeiro, eu quero frisar aqui a quebra de padrão, ou método, né? Uma vez que um negócio, você que é líder, você tem um método na sua empresa, você uma tem um dinâmica, padrão, né? Uma dinâmica de trabalho. Então, a partir do momento que você se depara com esse tipo de liderado, o seu método, o seu padrão, ele vai por água abaixo, pastor. Então, ele é nocivo para o método e para o padrão da empresa. Outro ponto também, olha só que importante, a quebra de cultura. O time percebe, os outros, né, outros liderados, percebem, nossa, então aqui pode-se fazer o que for, né? O que eu quiser que não tem consequência. Exatamente, não tem consequência. Boa. Então, essa quebra de cultura, o time percebe que dá para não obedecer. Isso é complicado. Exatamente. E aí, a partir daí que começa a cultura ser contaminada. Exato. E o outro ponto também, extremamente importante, é a quebra de autoridade da liderança. Então, quando se tem esses 3 pontos que eu citei, a autoridade da liderança vai por água abaixo, pastor. Vai para o ralo mesmo, porque os liderados entendem que esse líder ele não tem firmeza, ele não tem palavra, então dá para não obedecer. E está tudo certo. Exatamente, e está tudo certo, não tem consequência. Então, essa liderança perde-se a autoridade. Veja que cascata, pastor. Exato. Que cascata, que enxurrada de problema que causa liderados insubordinados, né? Perfeito. Dito isso, a gente agora segue
para os nossos exemplos bíblicos, pastor. A gente vai buscar sabedoria dentro da palavra, onde a gente tem referências, quais os versículos que a gente tem de referência, que histórias que a gente tem de referência para lidar com liderados insubordinados. Ótimo. Para lidar com todo esse contexto. Um dos textos que me veio à mente agora, a gente não tem marcado aqui, mas um texto que me veio à mente agora, se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele ensina, posso estar muito errado nessa referência agora, se foi Paulo, se foi Pedro quem escreveu, creio que foi Paulo, é muito do caráter dele, mas o apóstolo Paulo ele escreveu em certa feita que não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Esse é o primeiro ponto. Sim. Toda autoridade existente, seja presidente, governador, prefeito, professor, pai, mãe, encarregado, empresário, líder, polícia, toda autoridade existente é uma autoridade instituída por Deus. Sim. São autoridades que Deus usa para que o ser humano tenha, vamos dizer assim, decência, ordem, organização, sabe? Não é uma anarquia, cada um faz o que quer, quando quer, da maneira que quer. Não, isso aí é uma cascata de problemas, né? Sim. Então é um texto que creio que pode ser o nosso pontapé inicial, né? Toda autoridade existente foi instituída por Deus e não tem autoridade que não tenha sido ele quem estabeleceu. Um outro princípio que é muito válido é que uma das ordenanças bíblicas, um dos princípios bíblicos, é que nós devemos obedecer às autoridades. Devemos obedecer. Sim. Seja também qualquer uma dessas que eu mostrei aqui para você. Um princípio bíblico é que nós devemos obedecer às autoridades. Uma vez, claro, se aquela autoridade ela está te levando para um caminho contrário aos teus princípios, contrário àquilo que você tem como regra de vida, aí nesse momento você é autorizado a desobedecer. Um exemplo muito claro foi quando os religiosos da época dos apóstolos, Jesus já havia ascendido aos céus e eles estavam pregando o evangelho, operando sinais e maravilhas. E aquilo levantou uma raiva nos religiosos que eles prenderam, né, os apóstolos, todos eles, bateram neles e falaram assim, olha, a gente já não ordenou que não é mais para vocês falarem no nome desse Jesus de Nazaré? Vocês estão querendo lançar sobre nós o sangue dele? Parem de falar no nome dele. E Pedro se levanta e fala, senhores, julgai isto. Se é válido, se é correto obedecer antes a vocês do que a Deus. Alguns podem dizer, tá vendo? Eu não tenho que obedecer todas as autoridades. Nesse momento em que nós estamos aqui falando, nesse momento a ordem da autoridade estava indo contrária àquilo que, né, os apóstolos tinham como regra de fé. Então, quando para mim, abrir um parênteses rapidamente, quando é que eu posso desobedecer uma autoridade? Quando ela está tentando te levar contrário, um caminho contrário àquilo que você tem como regra de fé, como regra de vida, como princípio, né? Rouba isso aqui. Aí você vai dizer, poxa, mas isso é contrário a tudo aquilo que eu aprendi no meu lar, com a minha mãe, com o meu pai. Então, cara, você está totalmente autorizado a desobedecer. Sim. Mas nós iremos falar aqui, Rafael, sobre pessoas que têm bons líderes sobre eles. Homens de caráter, mulheres de palavra, de respeito. Porém, o problema não está nem no líder, nem na direção que ele está dando, nem na lição que ele quer transmitir, mas o problema está no liderado mesmo, está na pessoa mesmo. A problemática, me perdoe o modo de dizer, é bem pastoral o que eu vou dizer, o problemático é a pessoa. Sim. Não é o ambiente, não é, mas é o fulano que não ensina direito, mas é o princípio ou a ordem que ele passa. Não, muitas das vezes o problemático é a pessoa. E um primeiro texto, Rafael, que eu gostaria de mostrar aqui, está no livro de Números, capítulo 14, versos 1 ao 4, né? Eu quero mostrar aqui sobre como a insubordinação, ela sempre nasce ali, né, no meio da desconfiança, no meio da incredulidade. Uhum. E aqui a gente tem um exemplo muito claro no livro de Números, o nome do livro é Números, né? Se você ainda não conhece muito de Bíblia, há um livro na Bíblia chamado Números. Sim. E Números 14, capítulo 14, versos 1 ao 4, ele vai dizer assim, ó. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite.
todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Para a gente entender o contexto rapidamente, né? Para você não ficar boiando nisso que eu acabei de ler. Até esse momento aqui, Israel já tinha visto milagres, já tinha comido do pão que caiu do céu, da água que brotou da rocha, tinham visto 10 pragas, tinham atravessado o Mar Vermelho, tinham visto assim, Rafael, maravilhas a rodo. Sim. Coisas que se a gente visse, eu acho que a gente caía duro, né? Coisas incríveis mesmo. Mas num devido momento, o texto diz que Moisés envia 12 espias até a terra de Canaã para espiar a terra, para ver como ela era, né? Para ter ali um relatório. Sim. Depois de 40 dias, aqueles espias voltaram e eles trazem ali o relatório dizendo: olha, a terra a qual o Senhor tem para nos dar é muitíssimo boa. É terra que mana leite e mel. O texto diz que foi necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Então era uma terra muito farta que aquele povo estava ganhando por graça, por misericórdia de Deus mesmo, né? E para que o plano de Deus fosse estabelecido. Dos 12, 10 começaram a dizer assim: olha, a terra é até boa, porém tem gigantes. Uhum. E tem uns homens ali, os descendentes dos Nefilins, que a gente olhou para eles, os caras eram absurdamente grandes, nós nos sentimos como gafanhotos na presença deles. E essa incredulidade, essa fala, começou a gerar murmurações do tipo que a gente acabou de ler aqui, tá vendo? Deus trouxe a gente aqui para matar a gente. Uhum. Deus não se preocupa com a gente coisa nenhuma, Ele odeia a gente. Aí eles começam a falar, né? O versículo ali de número 3 diz: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Sim. Olha o que a murmuração de 10 homens insubordinados começou a gerar no meio do povo todo, da congregação. E não era uma congregação de 20, 30 pessoas. A gente falou alguns vídeos atrás aqui, eram em torno de 600 mil pessoas. 600 mil cabeças ali, né? Sem contar mulheres e crianças. E eles começaram a murmurar. O texto diz que nas tendas deles, nas casas deles, eles falavam: tá vendo? Deus trouxe aqui para acabar com a gente. Deus não ama a gente coisa nenhuma. Esse Moisés e esse Arão aí, ó, não sabem o que estão fazendo. Sim. Então, olha o que está acontecendo aqui. Essa murmuração, Rafael, ela contamina boa parte da congregação, né? O que começou com 12 homens se espalhou para uma multidão de gente, né? E teve consequências mais tarde, infelizmente. Boa parte das pessoas pereceram no deserto mesmo. Sim. Não porque Deus as odiava, não porque Deus brincou com elas, não. Mas porque as pessoas mesmas, por sua insubordinação, incredulidade, por sua rebelião, elas abriram mão daquilo que Deus estava prometendo, abriram mão das palavras que Moisés estava direcionando a elas e escolheram a murmuração, a insubordinação. Sim. Eu não vou fazer o que ele está falando, eu faço do meu jeito, o jeito que eu tenho projetado vai funcionar muito mais do que esse cara está propondo para mim. Isso gerou um problema na vida daquele povo. E nos dias de hoje não é diferente. Sim. Quantas pessoas insubordinadas hoje dão problema para pastores, para encarregados, para empresários? O nosso objetivo aqui é falar para líderes de todo o ramo. O técnico que tem o time de futebol para todos. Sim. O insubordinado, como você bem pontuou lá no início, ele traz um grande peso e um grande problema. Quem é que vai ser o mais atingido nisso tudo? A própria pessoa. Sim. Ela vai sim complicar o trabalho? Vai. Ela vai dificultar a vida do líder e do resto da equipe? Vai. Porém, a mais prejudicada é ela mesma. Sim. Foi o que aconteceu com esse povo aqui, que por causa da murmuração, a maioria deles pereceu no deserto. Como eu falei aqui,
Não porque Deus era mau, não porque Deus odiava elas e brincou com elas, não. Mas porque as pessoas mesmas abriram mão da oportunidade que estava sendo colocada diante dela. Então, um ponto que a gente pode frisar aqui. Você liderado, que talvez faz tudo isso, é insubordinado, questiona o seu líder, não que o líder seja inquestionável. Há questões que são valiosas, que são necessárias, quando estão dentro, né, daquilo que visa o crescimento, mas você que sabe que é insubordinado ou que diz para si mesmo, eu não preciso de ninguém me dizendo o que fazer, você está plantando um grande problema para o seu futuro. E eu falo isso não no quesito espiritual apenas, mas no quesito humano, profissional, como pessoa. Que tipo de pessoa você vai ser daqui a 10 anos, 20 anos? Do tipo de pessoa que não se submete a ninguém, que não segue ordens de ninguém, que tipo de vida desregrada você vai ter? Então, né, esse é o primeiro ponto. Não sei se você quer acrescentar algo nesse primeiro texto. É isso. O senhor comentou agora sobre o líder, eventualmente, também pode ser questionado. Sim, com certeza. Deve. Né? Deve, exatamente. E eu até gostaria de incluir que nem todo questionamento é de fato insubordinação. Não, jamais. Não quero deixar isso frisado isso. aqui. Não. Nem todo questionamento é de fato insubordinação. São legítimos, né? São sinceros, sim. E um time saudável, ele tem questionamentos, né? A equipe colabora, ela questiona. Mas a partir do momento que o líder dá a direção, ele dá a clareza, a equipe tem que executar. Exato. Então, não que todo questionamento seja insubordinação. Exatamente. É bom frisar isso. Muito obrigado. Exato. Um texto seguinte, você deseja acrescentar mais? Não, fica à vontade. Um texto seguinte que eu tenho aqui, Rafael, ele está no livro de Hebreus. Deixa eu abrir aqui na minha mini bíblia portátil, que na verdade é só um celular. No livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 19... O autor de Hebreus, que eu e muitos outros pregadores aí, grandes historiadores, acreditam ter sido escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, Hebreus capítulo 3, versos 16 até o 19, ele vai mencionar esse episódio de Israel no deserto. Você vê muito em Coríntios, né? 1 Coríntios, não é Corinthians, é Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. Você vai ver ali menções, né, direcionadas à igreja, utilizando como exemplo o que Israel fez no deserto, a insubordinação, a rebeldia, a descrença, tudo isso. Isso é usado no Novo Testamento como referência. Né? Se lembrem do que aquele povo fez, do que aconteceu com eles, se lembrem que eles não entraram na terra prometida por causa da sua insubordinação. Né? Uma forma, pastor, de ter como referência, né, o que não fazer. O que não fazer. A gente muitas das vezes é sempre colocado diante do o que fazer. Isso. A Bíblia nos coloca diante do que fazer e do que não fazer. Perfeito. Então isso é maravilhoso, né? Hebreus 3, 16 ao 19, Rafael, ele vai dizer assim, ó, o autor falando: Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Aí o 19 ele fala dizendo: Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Como a gente mencionou anteriormente, né? Essa incredulidade gerou medo, que gerou rebelião, que gerou insubordinação. Quais consequências essas pessoas tiveram? Pereceram no deserto. Muitas morreram, muitas adoeceram. O que acontece que o livro, tanto de Números, Êxodo, Números e Deuteronômio deixa implícito, é que a geração que saiu do Egito, Rafael, basicamente nenhum deles entrou na Terra Prometida. Sim. Quem entrou foi a geração que cresceu no deserto, os que nasceram no deserto. Por que aquela geração anterior não entrou? O texto está dizendo. Pela rebelião, pela murmuração, pela insubordinação. Ao menor sinal de problema que aparecia, eles diziam: tá vendo? Deus não se importa com a gente. Olha a dificuldade que a gente está. Estamos com sede e Deus não mata a nossa sede. Ou então a gente está com fome e Deus não mata a nossa fome. Querido, talvez você nem cristão é.
Talvez você não exerce uma fé, né, como a Bíblia nos ensina a exercer a fé no Salvador, a fé no Cristo, mas talvez você é uma pessoa murmuradora. Não agradece pelo seu dia, questiona as funções que você tem, reclama do trabalho que você tem, reclama do seu lar. Querido, mesmo que você não tenha uma fé pautada na palavra, essa mesma murmuração que a Bíblia está dizendo para não fazer, mesmo que você não creia, essa mesma murmuração pode destruir a sua vida. Seja profissional, familiar, conjugal, empresarial, em todas as áreas. Então tá aqui uma lição muito importante para o cristão e para o não cristão. A murmuração traz um grande problema, a insubordinação, a rebelião, né? Ela traz um problema para a pessoa que ela acaba colhendo sozinha. Sim. Ela planta, acaba atingindo outros, atinge, mas ela vai eventualmente colher sozinha, porque ela mesma vai estar se privando de muitos benefícios que poderia ter. Rafael, um último texto que eu gostaria aqui de compartilhar está devidamente em 1 Coríntios, capítulo 10, Flamengo 0, não, brincadeira, você que está em casa, é uma brincadeira, né? 1 Coríntios, capítulo 10, eu falo isso muito nas pregações, daí a gente acaba utilizando a deixa, né? 1 Coríntios... Não poderia passar, né? Não poderia perder a piada. Né? Brincadeira, querido. 1 Coríntios, capítulo 10. Nosso objetivo aqui é passar um conteúdo rico, mas também... né, leve, um né? momento leve, um momento, Isso, né, de descontração. Certeza. 1 Coríntios 10, versículos 1 ao 6, Rafael. Ele diz assim, o apóstolo Paulo falando: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Eu já vou explicar rapidamente isso aqui. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aí o versículo 7 em diante, o texto é longo, eu não vou ler, eu só vou citar. Esse povo que saiu do Egito, estava no deserto, se tornou idólatra, se prostituiu, murmurou, cobiçou coisas, né, que não convinham a eles. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Ele está falando para a igreja. O cristão, a pessoa que recebe a Jesus na sua vida e decide abraçar esse estilo de vida, né, pautada na palavra, com os princípios bíblicos, com os valores de Deus, um dos ensinamentos que a Bíblia passa é o batismo nas águas, né? E o autor de Coríntios, ele está mostrando que do mesmo modo que o cristão ele se batiza e passa a fazer parte do corpo de Cristo, ele está dizendo, o povo de Israel lá atrás, todos atravessaram o Mar Vermelho, o que simbolizava um batismo. Todos eles beberam de uma água que era espiritual, se referindo a Cristo. Só que ele fala, só que a maioria deles não entrou no descanso. Ele está falando para a igreja da época do primeiro século, ali há 2000 anos atrás, mas também para hoje. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, o fato de você se batizar não te garante uma entrada automática no reino dos céus. Não garante. Há ali uma vida para você viver, há ali uma obediência a ser praticada, uma vida santa, uma vida na presença de Deus. E ele está utilizando esse exemplo, ó, não cobicem as coisas más, não sejam idólatras, não sejam murmuradores. Num resumo, Rafael, o autor está dizendo, não sejam rebeldes a Deus. Sim. E esse princípio é aplicado às nossas lideranças hoje. Não que o nosso líder vai nos salvar, não que o nosso líder é o nosso redentor, não. O Salvador é só um, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o princípio de obediência deve ser atribuído também a essas pessoas que são revestidas de autoridade, quando essa autoridade não está tentando nos levar para o erro. Né? Então, fique muito claro isso, né, pastor? Que fique muito claro isso. A importância de você entender que Exato. há princípios a serem respeitados, há caminhos a serem respeitados. Então, isso é indispensável para que você saiba quais os valores, o que vai ser ferido, o que não deve ser. Quando José, seguido. que foi vendido como escravo, estava ali na casa de Potifar, né? Estava comandando tudo, né? Potifar confiava tanto em José que ele estava coordenando a casa do homem.
Só que num devido momento a esposa do Potifar grudou os olhos em José e falou: deita-te comigo, eu tô apaixonada, você é lindo, você é maravilhoso. E ele fala: não, tu tá doida? Sim. O seu marido, Potifar, me confiou todas as coisas nas minhas mãos, mas ele me vetou você. Eu jamais vou pecar contra ele e contra o meu Deus. Vamos dizer assim, tanto Potifar, tanto quanto a esposa eram autoridades sobre a vida de José, mas num momento em que aquela autoridade quis incitar José ao erro, ele falou: não, jamais eu vou fazer isso. Né? Então que fique claro, né? Obedeça a autoridade sim, desde que essa autoridade não venha ferir os princípios que você tem como princípio de vida, né, Rafael? Então, são 3 textos, e dentre tantos exemplos que nós temos dentro da Bíblia, que mostram sobre como a obediência, como a submissão, a humildade deve ser exercida com aqueles que estão desempenhando um papel de liderança sobre as nossas vidas. Sim, 3 referências poderosas. Poderosas. 3 histórias que nos ensinam muito. Importante também, ensinam o que a gente não deve fazer. O que não deve fazer. O que não deve fazer. Exatamente. Perfeito, pastor. A gente vai dar sequência aqui. Você que chegou até este momento do vídeo, não deixe de deixar o seu like no vídeo, compartilhar ele com o líder, com o empresário, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, pastor. Esse conteúdo é transformador para você, seja líder em qualquer tipo de esfera. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Exato. E agora a gente segue, pastor, para a nossa aplicação prática. Eu preparei aqui uma aplicação prática para você. Então, pegue papel e caneta, porque você vai anotar a aplicação prática para essa semana. Então, essa semana vai ser poderosa. Quero aproveitar, pastor, também para informar você que nos acompanha aqui, que essa aplicação prática está disponível também lá no nosso canal do WhatsApp. Temos um canal do WhatsApp também, pastor, que graças a Deus tem crescido muito. Então você que ainda não nos acompanha no canal do WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo. Corre lá e se inscreve no canal do WhatsApp, porque a aplicação dessa semana vai estar disponível para você lá. E também, você que ainda não nos acompanha no nosso Instagram, não deixe de se inscrever, de nos acompanhar lá no Instagram também. O Líder Raro. Amém. Conteúdo semanal para você ser abençoado. E mais importante ainda, para você aplicar aí na sua vida. Pastor, dito isso, vamos lá para o que eu preparei aqui para a nossa aplicação prática para essa semana. Uma semana que vai ser abençoada. A gente só está começando esse conteúdo muito poderoso. O primeiro ponto que é indispensável para a liderança, pastor, é o alinhamento com o seu liderado. Então a gente fala muito de insubordinação, do liderado de fato não querer fazer. Não quer, simplesmente não quer. E que de fato muitas vezes acontece. O liderado não querer fazer, de ser de fato insubordinado. A gente vive uma geração aí, né? Que, enfim, não vou me atentar a isso. Mimimi. Mas, enfim. Então, cabe ao líder também ter esse alinhamento. Exato. Oferecer essa clareza ao seu liderado. Então, alinhe a direção com padrão. O que é alinhar essa direção com padrão? Eu espero de você isso, isso e isso. É o alinhamento com padrão. Deixe claro o que você espera do seu liderado. O segundo ponto, nomeie o comportamento. Quando você for prestar um feedback, pastor, o feedback é sempre em relação à atitude, né? O comportamento. Sim. O comportamento que gerou uma queda de resultado, que gerou, enfim, uma insatisfação, que gerou algum problema. Comportamento. O terceiro ponto, olha que importante, trate a raiz do problema. A gente citou a história do povo do Egito, né? Era sempre murmuração, sempre comportamento de reclamar. Então trate isso, trate a raiz desse problema. Por que de fato acontece a murmuração? Às vezes é um problema emocional, pastor. É um descontentamento pessoal. Um descontentamento alguma coisa pessoal. Sempre gera isso, né? Exatamente. Um coração fechado. Exato. Né? Enfim, trate a raiz do problema. O quarto ponto, institua um acordo explícito. O que isso significa? É um acordado. O que o funcionário, o que o liderado deve cumprir e qual o prazo, qual o tempo que ele precisa para fazer. Então, deixar de fato esse acordo explícito na mesa.
Ó, você precisa fazer isso, isso e isso no tempo, no prazo X determinado. Então deixe esse acordo explícito. Estabeleça consequências, pastor. Ótimo. Olha só, para não ter o problema do líder, perder credibilidade. Então, estabelecer consequências faz parte, sim, do papel do líder, né? Exato. Deixa claro qual que é a consequência de uma eventual insubordinação ou de uma eventual seguir por um outro caminho, né? Fazer do meu jeito, liderado, como a gente mencionou no começo. Sim. Ele é orientado, mas faz do jeito dele. Deixe claro qual é a consequência. Ó, se isso não acontecer, a consequência é isso. O sexto ponto, guardar o time da contaminação. O líder também precisa proteger o time de contaminação. Contamina, exatamente. Para evitar exatamente o que Infelizmente, aconteceu. contamina. 10, pastor, contaminaram 600 mil. Uma multidão. 10 contaminaram 600 mil. Então, assuma isso, assuma essa responsabilidade, você como líder, assuma essa responsabilidade para evitar que 1 ou 2 liderados contaminem o seu time. Isso vai afetar a sua cultura, a cultura do seu negócio. O sétimo ponto, pastor, olha só a importância, inspirar com propósito. O líder, ele precisa assumir o papel de protagonismo da sua equipe. E ele só vai assumir esse papel de protagonista uma vez que ele assume de fato com propósito. Assume a equipe, a liderança com propósito. Que ele dá direção para a equipe com propósito. Então faça isso aí na sua equipe também. Oitavo ponto, treinar e acompanhar. Muitos líderes, eles dão a direção, eles dão a clareza, mas não tem treinamento e acompanhamento, Sim. pastor. Então é indispensável o líder prestar treinamento e acompanhamento para a sua equipe. E lógico, eu deixei aqui por último, mas não menos importante, na verdade, até se você quiser, pode ser o primeiro ponto, você que está anotando, é a oração, pastor. É indispensável, né? Tem que ser, na verdade, o primeiro. Eu coloquei aqui como último, mas oração sempre em primeiro lugar. A gente tem que ter, de fato, uma vida de oração. Buscar um discernimento, uma tranquilidade para saber o que fazer. Busque sabedoria através de oração. Converse com Deus, peça sabedoria, peça direção, peça orientação. Ore pelo seu liderado, ore pelo seu time. Esse liderado que eventualmente está apresentando sinais de insubordinação, ore por ele. Tenho certeza que Deus vai abençoar e vai interceder. Pastor, então nós temos a aplicação prática, são 8, 9 pontos para você colocar em prática aí na sua liderança. E volto a reforçar, o link do nosso canal do WhatsApp, onde você tem acesso a essa aplicação prática, está na descrição desse vídeo. Não deixe de se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo lá no canal do WhatsApp. E também não deixe de nos acompanhar no Instagram, o Líder Raro. Nesse momento agora, pastor, eu quero pedir espaço para a gente orar pela sua vida, orar pela sua liderança, orar também pela sua equipe. Algo que eu quero frisar aqui rapidamente, Rafael, porque quem pode estar nos assistindo é tanto o líder quanto o liderado. E quem sabe Sim. se o liderado que está assistindo a esse episódio se identifica em todas essas atitudes aqui. Sim. Né? Se identifica. Poxa, eu murmuro. Poxa, eu sou insubordinado. Né? É necessário, é muito necessário o ser humano ter essa humildade de se questionar. Sim. A pessoa não pode ser assim, eu não faço nada disso, eu sou bom pra caramba. Não. Ninguém é bom. Só há um que é bom. Mas talvez você é um liderado que você está assistindo isso e você está dizendo para si mesmo, eu faço isso mesmo. Eu reclamo, eu murmuro, eu faço do meu jeito, eu dou de frente com o meu chefe, eu dou de frente com o meu encarregado, você é filho, eu dou de frente com o meu pai, eu dou de frente com a minha mãe, como diz os ditados por aí fora, né? Chega a sair lasca às vezes. E talvez você está dizendo para si mesmo, poxa, eu entendi que eu estou errado. O nosso objetivo aqui, liderado, falando com você agora, não é te atacar. Não é dizer que não tem jeito para você. Falamos sim até agora, que muitas das vezes a pessoa não quer. E existem muitas pessoas assim.
Mas quem sabe se essa palavra e esse conteúdo não moveu o teu coração, né? E talvez você está aí, eu realmente eu sou assim. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de mudar. A Bíblia diz e ensina que a humildade precede a honra, né? Então, quando eu me quebranto, quando eu reconheço as minhas falhas, quando eu reconheço que preciso ser trabalhado e tratado, irmão, existe uma graça de Deus tão grande disponível, Rafael, que pode nos transformar. Então, nosso objetivo não é te atacar, mas é abrir os teus olhos, seja você liderado, como você também, líder. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva e ela produz nas nossas vidas aquilo tudo que está escrito nela, desde que colocado em prática com zelo, com cuidado, né? E seguido ali com sinceridade. Então, você liderado, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de ser uma bênção nessa terra, né? E não um problema, um peso para si mesmo e também para a vida daqueles que estão ao seu redor, né? Dito isso, acho que a gente pode fazer uma oração agora. Amém, pastor. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Obrigado por esse vídeo, pelo episódio que acabamos de gravar. Obrigado por essas pessoas que estão nos acompanhando, pelas pessoas que estão aqui nessa sala, meu Deus. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia a sermos submissos antes ao Senhor, Pai, e àquilo que o Senhor tem instituído na sua palavra todos os dias. Sabendo, Pai, ser submissos a Ti, saberemos como lidar com as pessoas ao nosso redor. Obrigado pela vida dessas pessoas que estão assistindo e que, Pai, se esse conteúdo alcançou alguém, como eu creio que alcançou, que essa vida seja abençoada e que ela possa viver tudo aquilo que a Tua palavra nos garante e nos promete. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para você que ficou até o final, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar ele com algum líder, com algum liderado, para que seja canal de bênção também na vida dele. Nós ficamos por aqui, desejamos uma semana abençoada para você e até o próximo vídeo.